Coralcast. Amigos, estamos começando aqui mais um Coralcast. É um podcast que é realizado aqui pelo Coral do IFCE, em parceria com o curso técnico de instrumento musical aqui do campus, né? Nós também contamos aqui com o apoio da G7 Entretenimento e Música Brasileira e também do Lab Foto, aqui do Instituto Federal. O nosso podcast ele se dedica a trazer temas, né, e pautas no universo da música coral, da música vocal e também da música como expressão. E na nossa temática de hoje, como dessa nossa primeira temporada, é o coro cênico. E como há de se esperar, uma pessoa de relevância dentro dessa nossa temática, nós temos aqui o professor Erwin Schreider. Gratidão aí Gratidão, Davi. Por aceitar estar aqui com a gente. Prazer. É assim, uma pessoa de relevância. Vou fazer aqui uma apresentação do professor Erwin e aí a gente inicia esse nosso bate-papo. Professor Dr. Erwin Schreider, professor em educação, doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em música pela Universidade Federal da Bahia e licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará. É professor titular de ensino básico técnico e tecnológico da Universidade Federal do Ceará, atuando no curso de música, licenciatura, do Instituto de Cultura e Arte do ICA, da UFC. É regente e coordenador do Coral da UFC desde 1999 e atual presidente da Associação dos Amigos do Coral da UFC, a CUFS. Tem experiência na área de artes, com ênfase em canto coral, percussão brasileira e letramento musical. Atualmente dedica-se à pesquisa de abordagens artístico-pedagógicas que valorizem uma escuta criativa envolvendo conjuntamente canto, ritmo e movimento, orientadas para a educação musical brasileira na escola pública. Professor, tudo bom? Tudo bom. Massa. Professor Erwin Schreider é uma pessoa que tem muita relevância nesse nosso tema, né, do coro cênico, muita experiência. E aí, professor, estou querendo que a gente inicie esse nosso bate-papo, assim, eu já fiz essa introdução, apresentação mais formal, mas eu quero que você possa falar para a gente a sua história com o canto coral, como é que você iniciou nessa prática, e quando é que o coro cênico surgiu na sua vida? Quais são, assim, quando foi que você começou a viver essa prática coral, com movimento, com expressão? Fala pra gente. Então, Davi, essa história ela passa muito pela nossa querida professora Isaíra Silvino, né? E a minha história com o canto coral, né, ele começa já desde criança. Eu tive a possibilidade de estudar música quando criança, tive a possibilidade de cantar no coral da UFC quando era criança, né? Na época da professora Kate Lage, né? Então, assim, esse meu envolvimento, né, na minha história com o coral da universidade, ele começa já desde pequeno. Mas esse trabalho aí, né, desse coro contemporâneo, vamos falar assim, esse coro que se movimenta, né, esse coro que é feliz, esse coro que é vivo, né? Ele chega, assim, quando eu me envolvi, depois da minha primeira graduação, eu sou graduado em engenharia de pesca, né? Mas eu me envolvi com artes na universidade e naquele ambiente ali do coral da universidade eu tive esse contato com essa possibilidade de retomar a minha história quando eu era criança, né? Essa musicalização que eu tive quando criança e de começar a cantar novamente. E foi justamente ali no período em que a professora Isaíra estava no coral da UFC, né? Aparecida, que, né, estudou também comigo, nós estudamos junto quando éramos crianças também. E ali, né, voltando para aquele ambiente ali do teatro universitário, né, do conservatório, onde funcionava o curso de música da UES, né, então eu tive esse contato novamente com o coro. E naquela época, assim, a gente tem
já se ouvia falar muito, se tinha uma influência muito grande o canto coral em Fortaleza a partir do Marcos Leite. O trabalho que o Marcos Leite fez, o trabalho que a professora Isaíra tinha feito nos anos 80, né, trazendo pessoas de fora, do Sul, para trabalhar com o canto coral. O coral da UFC nos anos 80 ele é uma referência muito grande, né, para o que aconteceu depois, nos anos 90 e enfim, até hoje, né. Então, assim, esse coro vivo, né? O Marcos Leite dizia muito assim que coral é aos vivos, né? O professor Elvis falou isso. Isso, né? Então, assim, a gente naquele momento ali aprendeu a entender que o coro brasileiro, ele tinha essa necessidade de estar presente em todos os lugares, de ser expressivo, né? De não somente ser música, né? De ser um instrumento musical, mas de ser a fonte que produz música, né? Então ali foi que a gente se conheceu, muita gente se conheceu naquele momento, né? Vindo do coral da UFC, do trabalho com a professora Isaíra, depois do coral da Faculdade de Educação. Então ali a gente começou a partir dos anos 90, né? A gente entendeu que o que tinha acontecido na década anterior tinha sido... Houve muita experimentação, né? Então, a época de abertura política, então o coral começou a explorar todas as possibilidades de ser expressivo, né? Então, a partir dos anos 90, a gente começou a olhar para toda essa bagagem que tinha sido construída nos anos 80 e passou a pesquisar, a ir mais a fundo nesse trabalho, né, desse coro expressivo. Eu não gosto muito de chamar coro cênico, né? As pessoas no sul do país têm trabalhos, né, pesquisas que falam desse tema e abordam o coral, esse coro que se movimenta como sendo um coro cênico. O Marcos Leite dizia muito assim, que todo coral é cênico. Seja ele parado, né, seja ele em movimento, ele é cênico. E aí tem uma autora, que é a Cecília de Almeida Salles, né, ela fala sobre redes de criação, e ela fala que, assim, que existem as artes do tempo. Então, por exemplo, teatro, né, a música, a dança, são artes do tempo. O que significa isso? É a arte em que o ser humano é a expressão artística, né? Então elas acontecem naquele tempo. Então o coral, né, faz parte dessa arte do tempo. Ou seja, hoje a gente tem uma peça, uma apresentação, a gente canta aquela música, mas no dia seguinte ela já é outra música, né? Assim como do teatro também. É diferente do cinema, é diferente das artes plásticas, onde você tem um objeto que você produz, né? Uma fotografia, então você congela aquele momento artístico. Mas a gente que trabalha com coro, a gente pertence a esse elemento, vamos dizer, dessa arte que é do tempo, né? Que se transforma ao longo do tempo. Então eu falo isso para explicar assim, que quando a gente fala o coro cênico, todo coro é cênico, todo coro está em cena. Exato. Porque ele é vivo, ele é aos vivos, ele só existe ali. Sim. Né? A música se transforma à medida que a gente vai fazendo. Então, falar desse trabalho é falar também dessa pesquisa, né, de como é que isso se dá, como é que isso acontece, como é que a gente compreende esse coro que é ao vivo, que está ali em cena, e como é que a gente o torna sustentável ao longo da vida, né? Como é que a gente passa por ele, vai contribuindo, vai recebendo influências e vai transformando. Então essa é mais ou menos a história, né? A minha história com esse canto coral é essa. Né? Essa questão que o senhor colocou, que eu concordo com isso, né? Na verdade, todo coro é cênico, porque a música é uma arte cênica, né? A música, a partir do momento, e a gente até falou isso com o professor Elvis, que às vezes os músicos, eles não se reconhecem em cena, muitas vezes, né? E a música, como sendo ali um conjunto de pessoas num palco, o palco é uma cena, então tá em cena, né? E esse coro que julga-se, né, tradicional e coro cênico por conta do movimento, todos eles são cênicos, né? Todos eles estão em cena. Mas assim, nesse sentido, o que é que faz? Como é que você conceitua essa prática do coro
em cena. E qual é a diferença principal entre uma prática e a prática tradicional? Davi, eu diria assim, o coro, né, muitas pessoas falam assim, o instrumento voz, começa daí. Eu já acho que voz não é um instrumento. Voz é uma fonte de produção de música, porque a voz é o corpo da gente que produz esse som. Né? Então, produzir esse som significa estar com o outro. Eu estou aqui produzindo um som junto com você e eu produzo esse som também junto com as pessoas que estão na plateia, as pessoas que escutam esse som. Porque tudo isso influencia nessa sonoridade, nessa expressão, né, com que a gente trabalha nesse cotidiano de cantar em coro. Tá? Então, assim, o que diferencia, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a tratar a voz como um instrumento, eu acho que já começa a haver uma diferença. Né? Eu acho que voz é o corpo que se expressa. A palavra, eu estou aqui falando com você, eu estou me mexendo. Né? A minha mão, eu já estou te olhando, existe uma relação muito direta dessa comunicação que a gente faz. Sim. Então, o coro, quando expressa, quando canta, quando traz palavras, né? Ele traz sentimentos, ele traz afetos, ele traz emoções. Né? Então, ele precisa fazer isso. A partir do momento que você olha a voz apenas como um instrumento, você olha só para o princípio da estrutura, da melodia ou daquela estrutura básica da música. Né? E é o que muitas vezes acontece. Então, as pessoas, às vezes, elas esquecem um pouco esse lado humano, esse lado do sentimento e desse significado da música, né? E passa a tratar esse som como algo assim, né? Como é que se diz? Extremamente elaborado, extremamente, né? Como seria nessa ideia de um instrumento que tem que soar afinado e tem que ser perfeitamente, fisicamente, o som perfeito para sair. Então eu acho que essa é uma diferença. Tem uns autores aí que estão trabalhando, e hoje eu tenho estudado muito, o que se chama a escuta criativa. Né? Então, assim, quando a gente escuta música, a gente tem três percepções quando a gente escuta uma música. A primeira seria uma escuta emocional. Quando você escuta música, você se emociona. Né? Você faz uma associação com sentimento, a música é triste ou é alegre. Essa é uma escuta emocional. A outra seria uma escuta que chama associativa. Você lembra de alguma coisa. Você lembra da sua infância, você lembra de um momento da sua vida, né, de uma pessoa. Né? E a terceira escuta é a escuta consciente. É quando você escuta, que estava ouvindo ali que tem um dó, um ré e um mi, e um compasso binário, ternário e quaternário. Né? Então, muitas vezes nas escolas de música, e principalmente nos coros, os regentes, eles se preocupam muito com essa escuta da estrutura, da escuta da forma. Sim. Eles procuram fazer com que essa percepção da forma seja o mais importante do que a emoção, né? Ou do que da associação que o músico faz quando executa aquele som, ou quando está produzindo aquela música. Então, essa eu acho que é uma diferença quando a gente fala assim do coro, eu volto a dizer, do coro aos vivos, né? Porque você trabalha essas escutas, a escuta do sentimento e a escuta da imagem. A gente trabalha com essa ideia quando canta. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a diferença, assim, fundamental nesse processo. A expressividade. Isso, a expressão humana. Sim. A nossa expressão como ser humano. Eu falo com emoção. Eu não tenho uma fala técnica entendendo quais são as palavras que eu vou articular. Eu sempre recordo de algum momento, eu estou sempre fazendo tem sempre uma emoção envolvida. Certo. E como é que você trabalha essa questão da expressividade, então, dentro dessa diferenciação, né? Mas trabalhando com o coralista, assim, na prática? Então, a primeira questão, né, e eu escrevi sobre isso já... Não só com o coralista, mas como também, por exemplo, na preparação de um espetáculo. Isso. Então, a primeira coisa, né, eu acho que isso passa muito pelo regente também. O regente precisa entender que ele faz parte daquele momento, daquele ambiente sonoro e vivo que está acontecendo. Ele não é uma figura à parte.
né? Então isso aí já traz uma diferença, certo? Então assim, e esse trabalho de expressão, né? A gente precisa entender que quando a gente canta, não é só o som da laringe ou das cordas vocais ou do apoio que a gente faz, é o corpo inteiro que canta. Sim. Né? O braço canta, tudo canta, tudo envolve um movimento, né? Então, se você tensiona a laringe, você tem uma tensão no joelho, você tem uma tensão no outro lugar do corpo. Então, o corpo, esse organismo aqui, é o produtor do som, é a fonte sonora. Então, a gente tem que entender isso, né? Como integrado, como estando junto. Então, todas as estratégias elas vão nesse sentido, da gente buscar a sensibilidade, né? A propriocepção que eu falo, né? Que é um termo também que existe muito, o pessoal da dança conhece muito isso. A técnica vocal fala muito também. Exato, de você perceber a musculatura, se perceber o seu corpo, né? E se envolver nesse processo na hora de produção sonora. E outra, você tem que perceber você, o seu som e o seu som junto com o outro. Você não está sozinho. Sim. A produção sonora, o espaço em que você está, onde você canta. Então, essas questões todas são pontos importantíssimos para você desenvolver estratégias para entender e conviver com essas relações. Sim. Né, com esse cotidiano. Sim. Nesse sentido, Erwin, assim, a técnica, a voz como uma fonte sonora, né? E a gente falando de coro, tem algum determinado momento que a gente precisa ter técnica, né? O coro tem que ter técnica, né? E nessa construção dessa sonoridade, né? Como é que você aborda isso no coro no coro expressivo, no coral do UFC, né? A gente está mudando, não, mas é tranquilo, né? É tranquilo, é bom essa discussão. É né? massa. Do que... Na verdade, assim, eu utilizo esse termo no coro cênico porque é um termo que se popularizou, né? Vamos dizer dessa forma, né? É um termo que define essa prática do coro em movimento, né? Mas eu já não utilizo, assim, o coro expressivo. Eu também considero o coro sendo expressivo quando o coro mesmo aquele coro tradicional visado na técnica, eu considero ele expressivo também, né? Musicalmente expressivo. Mas eu gosto mais do termo movimento. Eu acho que define mais né? Mas assim, a gente utiliza essa terminologia, por isso que eu trago essa pergunta do conceito. Como é que a gente conceitua isso, né? Porque eu quero ouvir das pessoas que trabalham, como é que elas conceituam isso, né? O professor Elvis já trouxe um conceito mais voltado para o não tradicionalismo, né? A questão da brasilidade. Né? Da sonoridade, do nosso fazer aqui, da nossa cultura, né? Que tem tudo a ver, né? Que o coro milenar, ele falou até dos gregos e tal, né? Que a origem, né? Tanto do teatro como da música vem desse movimento, né? A arte de rua, tem nossas culturas populares, elas são muito assim, né? Que envolve uma mescla de linguagens onde o cerne é o movimento, né? As pessoas andam, as pessoas encenam, as pessoas se vestem, as pessoas cantam, né? Eu diria que o cerne é a expressão humana, né? Pois é. Então, na expressão humana, você tem tudo isso, né? Esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Essa pesquisa que, inclusive, você falou aí, citou, é que parte desse corpo que é expressivo. Né? Então, a gente tem que entender do nosso movimento. A gente tem que olhar para as teorias de movimento que existem, né? Que existem milhares de estudos e informações, isso é maravilhoso, né? A gente pode aproveitar tudo isso. A gente, com relação ao som que a gente produz, né? A gente tem a relação do som, a relação do ritmo e a relação da melodia, a relação com a melodia. Então já são 3 pontos para você entender o que é esse coro, esse movimento, esse coro aos vivos, vamos falar assim. Você tem que entender da melodia, você tem que entender do ritmo, tem que entender desse movimento. Tem outra coisa importante que a gente esquece muito, que eu acho que faz parte desse coro que está em cena, né? Que é, por exemplo, que a gente veste. Né? Hoje, para vir para cá, eu fiz uma escolha de usar uma blusa dessa cor.
Então, todo dia a gente tem uma percepção, um sentimento com relação àquilo que nós agregamos ao nosso corpo. A pintura que a gente usa, ou uma maquiagem, ou até sair sem roupa. Sim. Né? Ou então você... O que é que você coloca, né? É um adereço que você coloca no seu corpo. Isso tudo ajuda você a se tornar, né, esse eu, quem eu sou e qual é a minha expressão. Sim. Então, já até aí são quatro pontos importantes. Melodia, ritmo, movimento e, eu diria, figurino. Né? Visual, né? Uma estética. Quer dizer, a arte que você coloca no corpo. E vai também numa tatuagem, por exemplo, enfim, o que for. Sim. E um quinto ponto, né, que a gente esquece muito, que quando a gente canta, a gente não produz só melodia e ritmo. A gente produz texto. A gente produz poesia. A gente tem a literatura, o signo, né, a palavra. Exato. Né? Então, eu acho que esses 5 elementos aí juntos é que traduzem o que seria esse coro, que a gente chama coro cênico, né? Mas a gente não, por exemplo, a gente não fala dança cênica. Pois é. Não, você vai assistir um espetáculo do coro cênico. Ah, tá. Não, eu vou assistir um espetáculo de dança cênica. Já se pressupõe, né? É redundante. Eu vou assistir um espetáculo de teatro cênico. É redundante, exatamente. É teatro cênico. É algo que eu sempre pensei, o coro cênico é uma redundância, né? Porque o coro já é cênico, exatamente. Isso. Mas é como eu te falei, é um termo que foi se popularizando, as pessoas foram usando. Às vezes, né? Para demarcar um território, né? Rotular para poder se contrapor a uma outra coisa que é tradicional. Mas tradicional em que sentido? Porque no meu trabalho que eu fiz de mestrado, eu tinha essa curiosidade, né? Existia aquela briga. O coro da banda A e o coro da banda B. Sim. O coro da banda A é esse coro, né, contemporâneo, que se mexe, que se veste, que bota o figurino, isso tudo que eu falei. O coro da banda B, não sei quem era quem, qual banda determinado coro pertencia, mas o coro lá é aquele coro de beca, é aquele coro, né, que fica lá paradinho, que chega o regente e tal. E aí todo mundo dizia assim, é aquele coro europeu. Eu disse, mas você vai estudar em Fortaleza, o Orlando Leite, ele tinha essas características, mas ele não, o repertório era brasileiro. Era brasileiro, né? Entendeu? Então, assim, a coisa vai se misturando, como são as culturas no Brasil. Nós temos as influências e elas vão havendo esse hibridismo, né? Essa miscigenação, e a gente... Então, de repente, você olha o reisado, tem uma caixa que é do francês ou do português, então... Exato. E as coisas vão se misturando, eu acho isso maravilhoso. É uma característica mesmo da nossa cultura e do que nós somos. Então, o coro, ele de alguma maneira, hoje eu acho que ele buscar essa alternativa, e principalmente na escola. Principalmente na escola, ele é uma ferramenta muito forte na escola. Se a gente entender esses cinco elementos que eu citei aqui, e se você entender, né, que o professor, o regente, eu chamo o regente de sala de aula porque é regente, é o professor, sim, né? Nas outras línguas é maestro, né? Maestro, né? Mestre, enfim, nós estamos lá em sala de aula fazendo música. Sim. Então esses 5 elementos são importantes que eles sejam trabalhados, né? Na perspectiva dessa formação e dessa educação dentro da escola básica. Sim. O professor Isaíra falava muito nisso, né? Então, o coro, ele é essa expressão de quem eu sou, né? Então, você dar voz aos jovens, dar voz às crianças, eu acho que é fundamental, antes de qualquer coisa. Sim. Né? Até porque, eu acho que na nossa histórica não valorização do ensino de música, na nossa cultura, né? E a gente percebe claramente que o coro tradicional, né, as músicas se tornam às vezes até desinteressantes para as pessoas pelo ponto de vista delas simplesmente não terem a vivência de estar ali consumindo, sentindo a melodia, sentindo uma estrutura musical, né, mais elaborada, né? Nesse sentido, o movimento chama a atenção, o movimento atrai, né? E faz com que fique um pouco mais acessível, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula lá em Itapipoca, aí tinha que fazer uma reposição de aula, estava falando a respeito de temas populares, aí eu levei
para eles um DVD do Abraços. Aí coloquei lá para eles o DVD do Abraço todinho, esse vídeo todinho. Aí quando chegou no final da aula, um aluno meu chegou assim para mim: professor, eu não entendi nada. O que eles estavam cantando? Não estava entendendo, era tanta voz no meio que... Tá entendendo? Então, assim, ela viu até o final. Por quê? Porque teve toda aquela estética, né? E aí ela, se fosse assim, se ela não tivesse uma aula onde o professor levou para ela assistir, será que ela iria se manter presa, assim, no sentido de prestar atenção no espetáculo? Tá entendendo? Sim. Então, eu vejo também como um artifício que o movimento coral pode ter, né? Tanto é um resgate às origens, né? Quanto é uma expressão humana, um movimento, só não se movimenta quem está morto, né? Né? Então, é um resgate ao movimento ancestral humano, mas como também vale a pena pelo público em si, né? Sim. O público se identificar com aquilo, né? Tantas pessoas passaram a cantar no coral porque viram um coral cantando, né? Então, e tem uma coisa assim que a gente tem que lembrar, né? Que esse coro que nós trabalhamos, ou que essa herança que a gente recebe, né, das gerações, ele é também ainda um coro muito, assim, a estrutura vocal, a estrutura dos arranjos, né? Ainda são muito com base nessa história europeia, né? Da música ocidental. A gente não pode... 4 vozes, baixo, soprano, né? Mas a gente, com o tempo, a gente, né, vai rompendo com essas relações. Né? Mas é uma conversa interessante, né? Esse rompimento, como é que isso vai se dando né, ao longo do tempo, como é que você vai elaborando melhor esse trabalho. Né? Então, eu acho que a gente também é um pouco assim... A gente fala desse coro que quer se distanciar de uma tradição, mas essa tradição ela faz parte da história. Está ali, a gente não pode negá-la. Né? Então a gente tem que entender tudo isso e tentar transformar esse espaço musical, e aí você tem razão, num espaço que seja envolvente, que as pessoas consigam, né, entender a sua musicalidade, a musicalidade do outro, os seus limites. Então acho que isso é fundamental. Né? Nesse sentido, esse trabalho, assim, se você pudesse descrever mais ou menos a metodologia que você utiliza no coral da UFC, no sentido de trabalhar tanto essa expressividade e trabalhar no corpo, né, dos coralistas, né, transmitir essa ideia da expressão corporal, mas também aliado a voz, né? Porque a gente sabe, assim, uma das grandes pelejas que eu tenho, assim, com o coral é que quando o coral tá cantando parado, é uma sonoridade, né? O mínimo movimento já muda aquela sonoridade, né? E o máximo movimento muda ainda mais, né? Então, pelo menos é uma coisa que eu venho trabalhando, assim, de manter a voz, né? O mais única, né? Possível, aliado ao movimento. Né? Eu vou retomar, inclusive você me fez uma pergunta, eu acho que eu não respondi, que é sobre a técnica vocal. Sim. Né? Lá no começo, eu acho que agora a gente pode retomar também. Assim, a gente vem daquela tradição do coro, né? Que chega, faz aquele relaxamento, exercício de respiração, né? Depois tem a vocalização e aí começa a trabalhar o repertório. Então, quando eu assumi o coral da UFC, eu trabalhava nessa perspectiva. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que... E aí foi interessante, porque eu comecei a trazer profissionais das outras áreas artísticas, né? Do teatro, da dança, né? Para contribuir com esse trabalho, porque eu não tinha noção, né? Não sabia como fazer. E foi é uma coisa bacana de ver, porque nesse trabalho com esses profissionais, todos maravilhosos, né? A primeira coisa que eu percebi foi que existia uma diferença entre os profissionais de teatro e os profissionais de dança. Né? Quando faziam o trabalho de expressão, né? De buscar essa expressão e de movimento também, no teatro também trabalha muito com movimento. Mas era interessante porque os profissionais de teatro, eles tinham uma visão assim de que cada cantor era um personagem. Sim. Entendeu?
Então, assim, às vezes dava um nó na cabeça deles, porque eram 30 pessoas e, né, e cada um tinha que ter uma expressividade. Claro, cada um tem, mas a forma de você trabalhar isso, ela muda. Já foi diferente com o pessoal da dança, porque o pessoal da dança trabalha geralmente com um corpo coletivo que se move, né? Então, esse foi um dos aprendizados desse trabalho. Então, quando a gente precisava de que cada cantor buscasse mais a sua expressividade, eu sempre trabalhava com alguém do teatro, né? Trazia esses elementos. Quando a gente precisava de alguma coisa mais no coletivo, no grupo, no movimento coletivo, aí a gente trabalhava com o pessoal da dança. E sempre foi maravilhoso. Então, o que a gente também sempre fez, e aí hoje eu já tenho uma outra visão, mas ao longo dos últimos 20 anos, o coral então tinha 2 ensaios, onde a gente fazia esse trabalho de aprendizado da voz, das músicas, né? Porque, enfim, você tem que soar, né? Sim. Então, aí voltando para a questão da técnica vocal. A técnica vocal que precisa soar num espaço sem amplificação, assim. Quer dizer, o coral ele tem que cantar dentro de uma sala como essa, com uma acústica maravilhosa, ou cantar no pátio da escola. E normalmente a gente canta no pátio da escola, né? Então, a sonoridade que a gente busca é essa sonoridade de ressonância, de descobrir a ressonância que a gente tem, como a gente pode ressoar melhor com esse som. Né? E aí tem inclusive um trabalho da Escola do Desvendar da Voz, né, que é a Valborg, é uma autora alemã, no começo do século. Ela fala muito isso, sobre esse som natural, né, quer dizer, essa expressividade, essa ressonância que a gente tem que descobrir dentro da gente. E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala a voz, o som, né, no lugar do canto e no lugar da fala. Isso é outra coisa interessante, né? Então ela diz que no lugar do canto é esse que precisa ressoar. Sim. Normalmente o lugar da fala, ela diz que é um lugar acomodado. Sim. A fala ela é monótona, né? A musculatura toda nossa está acostumado com esse cotidiano. Sim. Né? É que nem o corpo, você vai daqui, pega o ônibus, você vai tranquilo, vai andando, né? Você chega na parada, nem percebeu que as pernas se mexeram, né? Mas se você for dando passos mais largos, você já começa a perceber, né? Então tem isso é uma coisa interessante nessa questão da voz, de você descobrir esse lugar do canto. Sim. Né? E trazer a palavra para esse lugar do canto. E então, nesse trabalho do coro, a gente sempre buscou, na técnica vocal, isso, né? Mas a gente nunca fez isso associado ao movimento. E aí era um problema. Realmente era um problema. A gente tinha os ensaios, então, nas terças e quintas. E aí a gente começou, geralmente fazia uma vez por semana, ou, aliás, uma vez por mês, alguma aula com um profissional desses, das outras áreas. E no final das contas a gente entendeu que precisava de mais um dia. Então foi a sexta-feira. A gente na terça e quinta fazia a parte musical e na sexta a gente então mergulhou profundamente no trabalho de compreensão do corpo, de entendimento do corpo. Então, como é que isso se dava? E em algumas aulas, em alguns momentos, a gente fez, dentro do trabalho de movimento, a gente fez algum trabalho associando o que a gente cantava com o movimento. Mas sempre eram coisas bem distintas. Então hoje, depois de 20 anos, eu acho que se eu tivesse que fazer de novo, eu já não faria dessa forma. Eu acho que a gente teria que ter alguma coisa dentro daquele processo do ensaio, onde a gente começa trabalhando o movimento, junto com a técnica, e depois o aprendizado da música, e encontrar uma estratégia dessa forma. É como eu faço, sabia? Pois é. Eu faço a técnica junto com o movimento. Isso. Então, isso já é um grande avanço, entendeu? De você entender que o seu corpo envolve na dinâmica do som que você produz. Só para você ter uma ideia, a gente sempre, quando vai para uma apresentação do coro, a gente faz aquele aquecimento. Né? E o coral da universidade, quando fazia os espetáculos, o mais importante não era o aquecimento vocal, era o aquecimento do corpo. Então, quase que meia hora antes, a gente fazia 20 minutos assim, de aquecimento do corpo no palco, e mais ou menos 10 minutos só para entender a ressonância. E o som já acontecia. Às vezes a gente faz quase uma hora de técnica, né? Assim, para a voz subir e o coro se ouvir, né?
Mas boa parte desse momento é porque o corpo não tá aquecido, ele não tem, não circula o sangue, não passa, tá frio. Quando você se mexe, então isso transforma o som que você faz. Então eu acho que hoje isso é um campo de investigação importantíssimo. Não há trabalhos na área. Né? Eu estou começando a fazer esse trabalho de entender as estratégias, de saber como é que elas funcionam, se elas funcionam ou não. A gente não sabe, a gente vai muito, né, na experiência, né? Ver se dá certo aqui, que é uma pesquisa. Sim. Como eu vejo, assim, como eu faço aqui no coral, a gente faz a técnica vocal, o aquecimento vocal, junto com o aquecimento corporal. Mas aí eu percebi, mais na frente, a necessidade de focar na técnica. Focar, porque são duas coisas. Exatamente, porque a sonoridade dentro do movimento, ela tem, vamos dizer assim, um calor, né? Ela tem ali uma cor, mas às vezes o coralista esquece. Né? Eu acho que você tem toda a razão, e muitas vezes o coralista também não entende como se dá ressonância no próprio corpo. Isso. Ele acha que cantar tem que ser igual a outra pessoa, quer dizer, ele tem que buscar um som parecido com o que ele ouviu, quer dizer, ele não entende qual é o som que ele tem. Né? E muitas vezes ainda tem regentes que vêm com sempre aquela conversa, né? Vocês precisam timbrar. Eu não gosto muito desse termo. Sim. Né? Que na verdade me parece muito que você tem que igualar a sua voz com o do outro. Então, na verdade não é isso, a gente tem que somar. Interessante. Né? Então, existe um termo em inglês que é o blend, né? Que é essa junção, a mistura. Não é timbrar. Isso. Timbrar parece que você tem que fazer o mesmo timbre do outro. Então, essa compreensão do seu som, né, e dessa sonoridade que é coletiva, passa por esse entendimento do corpo. E a gente esquece o corpo. A gente pensa, eu sou da música. Isso. Você vai fazer um trabalho de movimento? Não, esse trabalho eu não vou ser dançarino, mas não é isso. Né? E foi muito engraçado conversando com algumas pessoas da área de dança. Né? Algumas pessoas colocam assim as coreografias que a gente vem, e eu perguntei, como é que é essa escuta, né? Porque a dança trabalha muitas vezes com música, né? Como é que é a relação da dança com a emoção? Como é que é a relação da dança com a criação de imagens, né? Essa percepção, essa associação do seu movimento com imagens? E eu fiquei surpreso, porque a resposta não, a gente pensa só, né, na elaboração dos movimentos, né? A gente traz alguma ideia, então o movimento agora, esse trabalho todo é uma pesquisa do movimento em pé, para frente e para trás. Legal. Que nem na música, né? Não, agora vamos cantar a escala maior no ritmo binário e ternário, pronto. Sim. Técnica, né? A técnica, né? Quer dizer, a estrutura, a forma. Sim. E onde é que entrou a emoção? Onde é que entra o lado desse sentimento e desse movimento que eu faço, que me traz uma memória, que me traz algo em que eu vivi, que me reconecta com o mundo novamente. Interessante, né? E eu acho que a gente agora precisa olhar para isso. O quanto coral do novo milênio, né? Eu acho que ele precisa olhar para esse lado mais humano, de fonte de produção sonora e expressiva. E é engraçado, se você for olhar na cultura popular, tá lá tudinho. Tá, Né? Você olha o reizado. Por isso que é tipo um retorno mesmo, né? Um regresso. Né? Mas sabe o que eu penso também, Erwin? É que assim, eu acho que isso pode ser, né? Pode ser uma ideia minha, mas assim, talvez tenha algum sentido. Esse nosso processo de colonização, uma violência muito grande, né? De imposição de uma cultura que não é nossa. A gente abordou isso também com o professor Elvis. Assim, existe um status em tocar um Mozart, mas você nunca vai pegar um brasileiro assim de raiz, tocador de samba, que vai tocar um Mozart como um alemão. E se a gente parar para pensar, era a música popular da época do Mozart.
Isso. Não é? Ele estava inovando ali na cultura dele, né? Ele estava trazendo coisas novas, né? Ele não estava só repetindo. Não. Isso perpassa toda uma história de formação nossa, né? Nossa formação que nos induz a reproduzir, repetir, né? E não só repetir os moldes europeus, mas os moldes até da música elitizada branca brasileira ali, uma bossa nova, né? O jazz, né? Apesar de ter todo aquele cunho mais no caso do jazz, cultura negra e tudo, né? Mas quando se dá um status àquilo, as pessoas tendem a correpetir. Assim como o próprio coro cênico. Vamos falar a verdade, né? Depois que a gente vê, eu mesmo, depois que eu vi assim, o trabalho do coral do UFC, não, o caminho é esse. O que eu busco fazer é assim, procurar fazer da minha forma, né? Uma abordagem que faz todo sentido, não é querer ser igual, mas que vê um sentido naquilo, né? O sentido do quê? Da naturalidade humana, né? De ter a expressão e a estética vinculada ao trabalho musical, o coro, né? E é engraçado que assim, eu tenho muito contato com a Alemanha, né? Inclusive essa pesquisa ela tem uma parceria aí com uma universidade alemã também. E lá eles estão perseguindo justamente o contrário, né? Quer dizer, eles estão justamente olhando para essa emoção, para esse sentimento que eles, em algum momento eles olharam, e principalmente dentro da escola, eles perderam essa referência. Então o ensino da música é muito estruturado, é muito, né, formal na especialização, né? Sim. E é engraçado que eles dizem assim, não, tudo bem, continua assim, isso é uma possibilidade, mas existe uma outra possibilidade. Quando a gente tem uma outra possibilidade, não significa que a gente tem que exterminar a antiga, não, ela existe. A gente não pode esquecer que enfim, esse trabalho coral que a gente faz, de harmonia, o Bach já fez, né? Sim. Mas está aí, a gente tem que entender o que ele fez e saber o que é importante para nós. Sim. Né? E trazer as contribuições que ele tem, né? E a gente trazer para esse nosso tempo, para dar essa oportunidade, como você falou muito bem, da expressão humana, de você se sentir conectado com alguma coisa. Sim. Nós precisamos dessa conexão humana, que a gente, inclusive é um desafio muito grande hoje que a gente está perdendo, né? Por conta das redes sociais e tudo. Tá? Inclusive, essa questão da conexão conecta o coralista, né? O coralista se conecta nessa prática, né? Com toda uma construção de afetividade. Isso. Dele com a prática, dele com os outros coralistas, dele com o regente. Nós com nós com todo nós, mundo, E com o público, né? Isso. O público se conecta também quando tem, porque eu creio que o público ele percebe essa afetividade. Ele percebe, Davi, porque é da comunicação humana. Esse sentimento, a gente está aqui, né? A gente sabe que é diferente eu conversar com você com uma tela de televisão e conversar ao vivo. Sim. Né? Você tem um fluxo de energia, um fluxo de sentimento que é perceptível em detalhes e que, quando você canta, né, você faz essa conexão direta. Sim. É diferente quando você tem um instrumento, né? Então, a música através de um instrumento, ela é bem diferente, essa conexão. Sim. Né? E é por isso, né, voltando aqui, falando da professora Isaíra, que ela dizia como é importante o canto coral dentro da escola. Porque é essa conexão de afetividade, né? Da exploração dessas afetividades. E o texto que você canta também, né? Traz a sua identidade, traz um pouco disso tudo. Né? Então a gente não pode esquecer. Tem uma coisa importante também para falar, né? É que eu digo muito assim, quando as pessoas perguntam sobre o trabalho do coral da universidade, né, nesses últimos 20 anos. Eu falava assim, que nós vamos fazer um espetáculo. Mas eu sempre disse que esse espetáculo não eram aquelas apresentações, 35 apresentações no teatro. O espetáculo era o que acontecia durante os 2 anos. É o espetáculo humano. Era um espetáculo de formação humana arrojada,
com uma estética, né, com uma busca por uma estética arrojada. Então era o melhor que a gente podia fazer para ser gente e o melhor que a gente podia fazer para ser bonito. Pronto. Né? Então, ao longo desses 2 anos, essa convivência, esse trabalho, as experiências que nós tínhamos, elas eram muito mais importantes do que os 35. O espetáculo, quando eu falava, o espetáculo coral não é aquilo que a gente fez lá, não. Era o que aconteceu durante os anos. E isso perpassa isso que você falou da música do tempo, né? Isso. Pelo tempo, né? Até porque o espetáculo ele vai se formando no palco, né? Primeira apresentação é diferente da segunda, que é diferente da terceira. O espetáculo ele se forma no primeiro dia que a gente se encontrava. Exatamente. Porque o espetáculo não é o espetáculo do show, né? O show, choir show, né? O musical, que o pessoal fala. Essa coisa vendável, né? Sim. Essa coisa, esse produto que o pessoal fala. Sim. O espetáculo, ele começa, eu dizia sempre isso, ele começa no primeiro dia. A primeira nota que você canta, o primeiro movimento que você faz, ele é um movimento de toda uma estrutura. Sim. Né? Que tinha um começo e tinha um tempo para acabar. Né? Esse tempo, né? Um tempo que vamos dizer assim, que era conhecido. Até mesmo para que a gente pudesse entender esse tempo e criar um outro tempo. Entendi. Essa é a estrutura básica da coisa. E dentro dessa perspectiva de o espetáculo começar no primeiro dia, que estão juntos. Estão juntos. O espetáculo começou ali. Na audição. Pronto, exatamente. Eu quero chegar nisso, né? O espetáculo já vem sendo pensado, né? A gente como regente, a gente já pensou antes daquilo ali, né? Teve uma ideia, já trocou uma ideia. E aí abre-se uma audição. O que é que você, enquanto regente, sabendo de toda essa questão da expressão, de toda essa questão do espetáculo, o que é que você buscava e busca num coralista que você vai botar para dentro do coro? Vamos lá. Essa pergunta todo mundo me faz, né? Você fazia seleção, tinha os melhores coralistas. Né? Não era bem assim. Não era bem assim. Interessante você perguntar, né? Na verdade, assim, o espetáculo ele é um mote. Eu acho que o regente ou o facilitador, a pessoa que está à frente, ele traz um mote. Que tem a ver com a expressão, talvez, dele, ou do momento, ou uma leitura que ele faça do momento. Então, de repente, você falou do Abraços. O Abraços, tinha um coralista, o Alexandre, e ele na casa dele tinha um quadro do pintor Sérgio Heller, né, que era Abraço. Muito bonito. E eu disse, por que não fazer um tema Abraço? Então aquele é o primeiro mote. Então o coro, quando chegou para começar a trabalhar, né, a primeira coisa que a gente fazia, o seu tema é Abraços. Então a gente já começou a se entender e a trazer essa ideia para todos aqueles que estão trabalhando. Então a gente depois tinha encontros né, final de semana, as pessoas traziam música, a gente ia escolher música. Então quem era mais da área de música começava a trabalhar arranjos, né? Isso tudo era feito coletivamente? Coletivo. Legal. Então grupos, claro, alguns mais. A gente tinha, por exemplo, nos arranjos, a gente tinha núcleo de arranjo. Então era eu, mais 4, 5, 6 pessoas que gostavam de escrever, né? Legal. E a gente ia fazendo os arranjos para aquilo ali que ia acontecendo, né? Aí tinha o pessoal que gostava de figurino, então a gente tinha um grupo de figurino, a pesquisa, a gente ia lá e qual figurino tem a ver com Abraços, então o pessoal desenhava, né? E tinha gente que não sabia de nada e ia lá, desenhar do jeito que ele queria, né? Então, tinha o grupo do figurino, tinha a parte financeira, tinha pessoas da área financeira, tinha a parte de comunicação, pessoal que entendia de redes sociais. Então, todo mundo, de alguma maneira, fazia alguma coisa. Botava um tijolinho lá, né? Tem uma cantora que falou uma vez, eu cheguei no coral e não sabia fazer nada, mas eu sabia fazer trança e bijuteria. Então, eu resolvi entrar numa equipe de figurino, que era o meu tijolinho que eu queria botar lá. Todo mundo tem alguma experiência de vida. E aí o espetáculo, por isso que eu digo, é o espetáculo da vida, dessa construção. Né? E aí voltando para as audições. Né? As audições, a gente tinha uma coisa que delimitava. E eu acho que sempre delimita, e aí hoje eu acho que eu poderia romper com isso, que é aquela tradição que a gente tem dos 4 naipes. Só para encontrar o tenor e baixo. Né? Onde a gente tem um acervo enorme de peças em que a gente pode pegar e retrabalhar essas peças.
Então, essa era uma coisa que limitava. E eu acho que hoje já não deveria limitar mais, mas naquele momento delimitava. Então, eu não poderia ter, por exemplo, um coro com 40 sopranos e um baixo. Isso não ia funcionar, né? Era possível fazer hoje? Eu acho que é. Eu acho que é possível fazer, né? Mas aquele momento em que a gente precisava, quer dizer, você não tinha o curso de música na UFC, né? O coral, você não tinha a Casa da Voz, que a gente sempre continua ainda lutando por isso, um espaço dentro da universidade, né? Então a gente entendia que precisava ter o coral, aquele modelo que as pessoas entendem, que é o modelo europeu, soprano, contralto, tenor e baixo. E eu não podia também ter um coro de 100 pessoas. Porque tinha a questão da infraestrutura, da logística, o ônibus da universidade que vai levar os cantores. Né? Então eu tinha que ter um número limitado. E o número era em torno de 30 a 35 pessoas. Né? Então isso são balizas que não para uma audição. Então, na verdade, a audição, em primeiro momento, não era para os melhores cantores. E, aliás, nunca foi. Teve vários cantores que chegaram lá. E aí essa é a outra parte da audição, né? A gente, esse balizamento nós precisamos ter dividido igualmente, né? Tanto sopranos em relação às vozes masculinas, tenor e baixo, aquela coisa tem que ter isso aí, tá? Então, o processo de audição, e aí nós tínhamos 160, 170 pessoas inscritas. Como é que você faz uma audição disso? Né? Então a gente sempre tinha, no primeiro dia a gente fazia uma palestra, dizia, olha, vamos fazer isso, 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 nós vamos ter 2 anos de trabalho, é assim, assim, assim. Tem que ter exclusividade assim, porque nós vamos trabalhar muitas coisas, tem que ter tempo. Desses aí já caía para 80. Sim. Quando a gente fazia a primeira, então essa... Já era um, né? Aí depois, então a gente fazia o segundo momento, que era a audição realmente das vozes, para saber quem era tenor, quem era soprano, quem era... Né? Saber realmente, vamos dizer assim, a extensão vocal que você precisa para trabalhar. Sim. Era terça e quarta. Então, e dali a gente vinha mais ou menos a possibilidade das pessoas, e sempre a gente colocava aquelas pessoas, a gente não excluía, a gente colocava o máximo de pessoas possíveis, que a gente achava que iam, por exemplo, se precisava de 3 tenores, a gente colocava de imediato 6 tenores para ir para esse segundo momento, e às vezes colocava até mais. E aí a gente tinha um trabalho na quinta-feira, que era um trabalho de aprendizado vocal e tal, né? Onde os cantores cantavam do lado dos outros. Todo mundo cantava junto. Sim. Na sexta-feira a gente também tinha um trabalho de corpo, onde a gente olhava assim para essa disponibilidade de fazer o trabalho. Porque tem muita gente que não quero fazer, não gosto, não me sinto bem, né? E aí depois a gente tinha uma entrevista, assim, uma entrevista não, uma conversa, uma roda de conversa. Né? E eu sempre dizia assim que era na roda de conversa era onde as pessoas, onde havia de fato a seleção, porque as pessoas se expressavam e diziam. Sim. E aí a forma como a pessoa dizia, né, as pessoas olhavam ali, né, então tinha uma coisa que era o princípio desse entendimento, sabe? De você estar ali. Então assim, se você tem pessoas, você selecionava os melhores cantores? Não. Por exemplo, a Carol Arial, eu gosto muito de falar da Carol, que fez o Menino. A Carolzinha, que é jornalista da Rádio Universitária. A Carol, ela tinha uma dificuldade enorme para afinar. Muito grande. Né? Então, naqueles exercícios todos de vocalismo, não afinava. Né? Então, essa é uma parte que eu olhava assim, sim, mas ali ela afinou. Né? Então, muitos olhavam assim, não, mas ela não afina. Ela afina. Ela tem capacidade de afinar. E é um contralto. Legal. Né? Então, e ela ficou, quer dizer, e ela canta hoje, ela é maravilhosa. Né? Então, são esses bastidores aí que são importantes serem ditos. A audição, ela precisa ser afetiva, ela precisa, né? Não é aquela coisa de não passou, tá fora, né? E nós ainda fazíamos uma lista, assim, a gente tinha muitos sopranos, né? E a gente ainda fazia assim, olha, aguarda, porque normalmente as pessoas dizem que ficam, mas não ficam. E a gente, depois de 2 meses, chamava, e muita gente entrou depois de 2, 3, 4 meses.
A ideia era colocar o máximo de pessoas possíveis para dentro. Né? Legal. Essa ideia da seleção, que você falou da Carol, eu me lembrei que a professora Isaíra, né? Ela relata no livro dela Isso. a seleção do Elvis, do professor Elvis, que ela colocava os coralistas que já estavam para fazer a seleção dos que iriam entrar. Por quê? Porque eles é que iam ser os companheiros de naipe, eles que iam conviver ali, né? Exatamente. E aí, num determinado momento, o Elvis não foi selecionado pelos tenores. E aí ela percebeu, ela interveio, ela fez a intervenção, né? Isso. Ela falou, não, olha, esse rapaz, ele tem uma vontade muito grande de estar aqui. E pelo meu voto, eu quero que ele entre. Aí ele entrou, o Elvis. Olha só, né? E eu fui reprovado no coral da UFC. Tu foi? Foi mesmo, cara. Olha aí, nesse dia ela já não... Não, mas não foi com a Isaíra. Foi porque eles estavam precisando, eu sou barítono, né? Sim. E eles estavam precisando de um tenor muito agudo, porque eles estavam com problema no tenor. E quem entrou foi o Boulanger, não sei se você lembra dele. Boulanger, sim. Pois é. E na época eu queria entrar pro coral da UFC. Aí eu fui lá, cantava já no Zoada, e a dona Leilana fez a... Sim. E ela disse, não, você tem uma voz mais grave, não sei, afinado e tal, mas eu não entrei. Tá entendendo? Pois é. Né? Mas aí essa questão realmente da seleção... Não é algo... Nunca é algo assim 100%, eu vou dizer assim, justo, né? Porque... Até porque a gente mesmo... Eu acho que eram coisas até para serem feitas em seleções para a universidade em si, né? O conhecimento, a técnica, às vezes, não é tudo para fazer um bom relacionamento de trabalho, né? E a gente não conhece as pessoas ali, né? Às vezes, já aconteceu de eu colocar um excelente cantor para dentro do grupo, mas que desagregou pra caramba, né? Fez toda uma situação. Então, a gente leva isso, né, em consideração. Que o que a gente leva em consideração é essa questão do cantor que tem disponibilidade para soar fazer com parte o do outro. trabalho também, né? Hoje em dia tem a gente quando começa a fazer esses trabalhos, né? Aí por conta dessa sociedade que especializa, né? Que usa o artista como produto, então o cantor chega lá, olha, já sou assim, já cantei não sei aonde, minha voz é maravilhosa e eu vim para cá para poder chamar a atenção mais ainda porque eu já faço. Né? Então, normalmente esse cantor, ele realmente não integrava e não acontecia, a gente sabe disso. Exato. Né? Mas às vezes é porque são os objetivos, né? Quais são os objetivos ali? Então, é muito importante a gente sempre deixar muito claro qual é a proposta do grupo naquele momento. O Coral do UFC é um coro de escola, é uma escola, é uma universidade, é um lugar de pesquisa, de entendimento, de experiência, de vivência. Né? De produção do conhecimento. De produção do conhecimento. O que foi produzido de conhecimento nesses 20 anos, pelo menos, né? Ou mais, com Isaíra, mais 20 atrás, com Orlando Leite, mais 30, com a Kate. Tem aí uma história, um acervo documental muito grande dessas experiências. Então, a gente precisa olhar novamente para essas experiências, avançar nessas experiências, né? Buscar novas estratégias que estejam sintonizadas com esse momento, com esse tempo. Sim. Né? E seguir em frente. Você está falando muito de tempo. O nome do nosso espetáculo é No Novo Tempo. Né? Então nós estamos assim trazendo uma perspectiva nossa também dentro desse, porque todos nós realmente depois dessa pandemia, né? É uma nova realidade, a gente muitas pessoas se reerguendo, né? E o coro fundamental para isso, né? A nossa prática coral foi uma das que parou imediatamente, né? Então essa retomada é algo muito significativo, né, para a nossa realidade. Eu mesmo, assim, na primeira vez que a gente começou a ensaiar, eu me emocionava sempre, assim, sentindo aquela saudade, né, de ter passado tanto tempo parado, né? E os coralistas, né, cara, assim, uma realidade que faz com que a gente se distancie dos outros
E o coral é uma prática que aproxima os outros, a gente tá junto ali, ombro a ombro, lado a lado, né? Cantando Tem um amigo junto. meu lá de Matão que ele diz, olha, eu me recuso, eu passei a minha vida inteira aprendendo a juntar gente. Exatamente. E agora eu tenho que fazer as coisas nas janelinhas, assim, dessa televisão. Não dá, não é uma coisa que não acontece. Não acontece. No começo da pandemia, eu estava regindo o coral de Maracanaú. Aí as pessoas, professor, aí eu passei ainda quase um ano fazendo coral online, que não funciona. Aí os próprios corais, professor, não funciona. Pois é. Não é. O cerne da nossa prática é cantar junto. Não dá para cantar cada qual na sua casa. Não dá. E professor Ervin, teremos muitos coralistas nos assistindo, né? Tanto pela relevância desse tema, quanto pela relevância das pessoas que estão aqui falando. E eu quero que o senhor fale um pouco do que é que o coralista precisa ter, o que é que o coralista precisa entender. Já falamos muito, né? Mas assim, direcionado assim para o coralista, você que vai estar buscando entrar num coro onde a expressão corporal é presente, onde o movimento corporal é presente, o que é que você precisa entender, o que é que você precisa ter, o que é que você precisa desenvolver para estar nessa prática? Eu acho que eu vou falar de mim como coralista, né? Pronto. Em 1989 eu conheci o Coral Zoada, fui cantar no Coral Zoada com o Elvis, né? E embarquei nesse movimento todo, né? E hoje somos amigos, e enfim. Mas como coralista, eu sempre... Eu acho que a gente tem que se jogar, né? Você precisa se jogar. Eu digo isso muito para os alunos. Não adianta a gente fazer o curso para saltar de paraquedas. A gente vai lá, aprende a dobrar o paraquedas, né? Olha, né? Corrente de ar, né? Temperatura, clima e, né? Vê toda aquela física, treina para, né? E aí pega o aviãozinho e sobe, chega lá em cima, não salta. Né? Eu acho que a gente tem que saltar, né? A gente tem que entrar nesse processo, né? E descobrir esse corpo que a gente tem, essa expressão que a gente tem. Independente do que vai acontecer, eu acho o mais importante é você descobrir essa expressão. E claro, né, transbordar essa expressão para fora de uma sala como essa. Não é só o ensaio. A gente precisa cantar, a gente precisa levar para as pessoas essa sonoridade. Mas não como algo impositivo, né? No sentido de, olha como eu sou lindo, como as redes sociais se colocam, né? Hoje, quer dizer, a gente só mostra o que a gente tem de melhor, né? As fotos que a gente coloca aí, parece que são aquelas fotos que a vida da gente é sempre essa maravilha. Quando na verdade não é, ela é um momento de experiência significativa. Eu acho que cada ensaio, cada detalhe, cada nota, cada movimento, sabe? Sair de casa, pegar o ônibus, entrar na sala de ensaio, terminar o ensaio, sair para conversar, sair para fuxicar com os amigos, entendeu? É vida. E a gente precisa se jogar nessa vida, entendeu? Então, foi isso que a gente fez. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ser feito, assim, aproveitar cada momento, e se não tiver, procurar, né? E procurar contribuir, vamos estudar, né? Como é que essa minha sonoridade pode ser ampliada, não digo nem melhorar, né? Eu digo ampliar, porque a sonoridade a gente já tem, ela já existe, o corpo da gente está aqui, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que né? Legal, cara. Correr atrás. É muito bom, assim, eu pelo menos eu acho muito bom, enquanto regente, quando eu vejo assim, os coralistas se gostando, né? O pessoal chega no ensaio, se abraça, né? Antes música do que uma arma na mão, né? Às vezes até, pois é, com certeza. Às vezes até atrapalha assim, o ensaio, né? A gente aqui passando a música, aí a pessoa chega já no final, assim, no final não, chega assim no meio andando, né? Aí passa, a gente aqui passando, aí passa, abraça um, abraça outro, aí eu meio... E aí, tá chegando na cozinha da tua casa, calma aí, tá tendo um movimento aqui, né? Aí a gente brinca e tal, mas eu prefiro assim, né? Porque não que seja algo que tire ali a sua autoridade, etc e tal. A gente coloca as coisas no seu devido lugar. Mas a gente vê que o grupo tá se gostando, né? E isso
Marcos Leite falava muito isso, que isso influi diretamente na sonoridade do Com grupo. certeza. Diretamente na sonoridade do grupo. Né? Não tem o blend. Quando as pessoas... E quando a gente vê... Isso aconteceu comigo recentemente. Quando a gente vê que tá tendo alguma coisa dentro do grupo, os rostos mudam, né? A sonoridade muda junto. Aí a gente intervém, né? O que é que tá acontecendo e tal. Então, e tudo coletivamente, né? Que é uma das... A professora Isaíra... a professora Isaíra falava que o coral é um exercício de humanidade, né? Então, ali... Tudo é um coletivo, né? Tudo é coletivo. E cabe a nós, regentes, né? Facilitar esses processos. Eu acho que essa é a função primordial do regente. Facilitar essa afluência dessa música e dessa expressividade. Entendeu? Sim. Então, a gente faz parte desse grupo também. A gente tem funções dentro desse grupo, né? Que são esses acordos, né? Fazer com que essa dinâmica, né? Ela se mantenha e se mantenha de uma forma prazerosa. Assim, né? Mas eu não vejo também o regente como sendo, né, vamos manter a felicidade do grupo, né? Ou seja, vocês estão aqui me pagando para eu ser, né? Seu amigão. Para eu ser, né, o provedor de felicidade. Não, eu acho que não é isso. Sim. Né? Eu acho que, né, ou seja, os coralistas são os clientes do regente, né? A gente vê muito isso também. Sim. É isso que eu quero falar. Eu acho que não é esse o papel. Todos estão em cena, né? Todos cantam, né? Todos de alguma maneira atuam e quer dizer, representam e, né, se expressam. Então é realmente um trabalho de grupo, é realmente um trabalho coletivo. Isso precisa ser respeitado muito, né? Essas relações pessoais. Sim. Né? E a gente precisa, como esse professor, esse agente que está à frente, a gente precisa entender esses mecanismos, as estratégias, né? São muitas, né? Que vão desde uma técnica que você passa para, sei lá, a sonoridade sair melhor, até sentar com um cantor e perguntar o que está acontecendo. Exato. Sempre tem um quê de psicólogo ali no meio, né? Também. Sim, uma pessoa, às vezes até uma imagem paterna, né? Assim, materna também, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente manter, sabe, Davi? As coisas... As responsabilidades no sentido assim, de que nós estamos ali para esse desenvolvimento de uma expressão coletiva. Sim. E que quando a gente faz isso, a gente sente, a gente se emociona, a gente vive. Sim. Né? Então, o resto são detalhes em que são detalhes da convivência, mas o mais importante eu acho que é isso. Exatamente. Tu falou aí, Erwin, a respeito de não precisar mais se prender ao modelo tradicional de soprano, contralto, tenor e baixo, né? Eu achei isso interessante, né? É uma coisa que a professora Isaíra buscou no final da vida dela, fazer um coral onde a gente via ali idosos, crianças, né? Pessoas sem uma afinação bem definida, né? E aí, já trazendo aqui para a nossa última pauta da nossa conversa, quais são essas perspectivas que você vê assim para essa nossa área do coro cênico, do coro expressivo, para esses próximos tempos? O que você espera? Davi, eu acho que é assim. Eu falei desses 5 elementos básicos, né? Que é essa pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eu acho que o educador musical ele precisa dar conta desses cinco elementos. Precisa entender de ritmo, precisa entender de melodia, precisa entender de movimento, precisa entender de figurino. Eu cheguei a, em algum momento, chamar de alegoria, mas por enquanto o termo é esse. E precisa entender da poesia, da palavra. Esses são, assim, são elementos estruturantes para essa expressão humana. Né? Assim, a gente não precisa de mais nada para fazer arte com esses elementos. A gente tem eles aqui com a gente. Sim. Né? Então a gente precisa entender desse trabalho. Eu acho que é um desafio para
esse novo momento, assim, o regente do coro, e se você olhar para o Marcos Leite, ele, né, alguns professores aí também, né, esse grupo dos anos 80, aí, ele percebia isso, mas não existia uma teoria para isso. Né? Então, como educador musical, eu acho que abordar todos esses elementos são importantíssimos. Sim. Até mesmo porque na lei está dizendo que música na escola é obrigatório, mas não é exclusivo. Sim. Né? Sim. Então, se você está trabalhando com figurinos, você está trabalhando com artes plásticas. Se você está trabalhando com texto, você está trabalhando com literatura. Sim. Você está trabalhando com movimento, você está trabalhando com a dança. Esses 5 elementos juntos é o teatro. O teatro grego vem dessa estrutura aí, dessa representação. Então, eu acho que o educador musical, a entrada dele é pela música, mas ele precisa ter essa abertura. A gente precisa sair das caixinhas. Sim. Dança é dança, teatro é teatro, música não. Eu acho que o novo tempo, esse novo tempo, ele precisa trazer novamente a arte, né, conectada com esse humano. Porque a arte ficou muito agora restrita a esse aparelhinho aí. Eu acho que esse é o grande desafio desse novo tempo. Então, o educador musical, a gente precisa sair da caixinha, não pode ficar só no mesmo lugar. Sim. O bailarino, ele tem que dialogar com a música. Né? A literatura tem que dialogar com o corpo, tem que dialogar com a arte. Então, isso é um movimento que começa a surgir, né? Aliás, ele existe, mas ele é também, eu acho assim, algo que precisa muita atenção. Né? Porque a humanidade produziu, né, nessas diversas áreas artísticas que a gente tem lá na Lei Rouanet, né? Artes plásticas, cinema, gastronomia, né? Você tem tudo separado nas caixinhas. E você vai em cada uma delas, você tem um arsenal de produção científica e de história, um movimento, um arquivo, um acervo enorme, né? de cada uma delas. Mas elas só funcionam para cada uma. Entendeu? E elas também já não dão mais conta. E aí a gente fica só aqui na música, né? Sabendo do mamemi mamu, como diz uma pessoa bem ocular, né? E a gente... Sim, isso é importante, não estou dizendo que não é importante. Mas se a gente não fizer essa interseção, né? Esse ato de complementar, né? De ser complementar, de se complementar com essas outras áreas, a gente vai perder essa oportunidade de soar junto. Eu acho que é isso. Né? Beleza. Deu? Manda um recado aí para a nossa audiência. A nossa audiência? É. Eu digo assim, que a música pertence a todos. Cante em coro. Massa, velho. Cara, muito grato, viu, professor Erwin? Tá bom, de nada, adorei. Assim, muito bom esse nosso papo, assim, muito rico. Né? Acho que vem contribuir muito nas pessoas que têm buscam conteúdo nessa temática, né? Que eu mesmo sou um que tô sempre procurando. E tantas coisas que a gente ainda podia ter abordado aqui, né? Sim. De tão rico assim que é esse tema, né? Mas sou grato mesmo assim por você ter atendido esse convite, tá, cara? E vamos ver se a gente conversa sobre outras coisas em outros capítulos, né? Sim, sem dúvida. Certo? Técnica Beleza. vocal ainda ficou devendo mais. A gente Exatamente. Vamos lá. Tá bom. Então, meus amigos, a gente finaliza aqui esse Coralcast, esse podcast que está se dedicando a abordar esse tema do universo do canto coral, tá? E a gente agradece a todos que acompanharam até aqui, pedindo que nos sigam nas nossas mídias sociais, @coralifce, viu, professor? Pode chegar lá, que lá nós vamos estar sempre postando conteúdo relevante a esse tema, né? Canto coral, e também mostrando as nossas agendas e onde a gente vai se apresentar, tá bom? Grato a todos, boa noite. Valeu, professor. Boa noite.